Eu sou Iris Tavares, empreendedora, empresária, e eu quero te falar hoje como foi que eu cheguei até aqui. E eu sempre conto a minha história em 4 capítulos. E trabalho com varejo de moda há 40 anos. Mas tudo começou numa garagem. Eu comecei sendo sacoleira. E o meu amor pela moda, ela veio lá de trás, porque a minha mãe era lavadeira. E eu via a minha mãe tratar aquela roupa, cuidar. E ela passava por dentro e por fora. E ela lavava, e ela colocava anil, ela colocava muitos preparos para aquela roupa ficar impecável. A patroa dela sempre não largava ela por nada. E foi junto a isso que eu comecei a perceber que quando eu pego numa roupa, quando eu estou no meu processo de compra, eu me arrepio quando eu pego no tecido. Eu sinto, eu sou eu tenho uma conexão muito grande com a roupa. Eu sou visual, mas eu também sinto, sabe, o tecido. E daí isso veio junto. As pessoas falam muito, nossa, Iris, você tem bom gosto. Isso veio da infância, dessa convivência com a minha mãe. Nós morávamos num quartinho, eu lembro de uma mesa de passar uma cama e uma janela. E eu sentava na janela e ela passava aquela roupa que ficava completamente impecável. E o meu lado empreendedor, eu falo que veio do meu pai, que vendia melancia. E eu, o tempo todo, eu via ele trocando. Por isso que a nossa jornada é virando a mesa da escassez e indo para a prosperidade, porque eu vi essa prosperidade quando eu era criança. Meu pai vendendo melancia. E naquela época ele pegava as notas, que eram muito pequenas, e fazia aqueles bolo de dinheiro e colocava no bolso. E dali, a, a, a minha crença da prosperidade, ela foi plantada, de pensar assim, nossa, dinheiro é fácil de fazer. E eu falo que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Dinheiro é criatividade, dinheiro é uma energia. Foi com 11 anos que eu montei o meu primeiro negócio. Foi quando meu pai comprou a primeira geladeira e eu percebi que a gente podia fazer chupa-chupa para vender. E daí, e logo eu peguei 2 amiguinhos vizinhos da escola e dali eu já tinha 2 pessoas trabalhando para mim com 11 anos, que eu tinha um sonho. E o meu sonho era comprar shampoo para lavar o cabelo, porque a minha mãe é, trabalhava com sabão de barra, aquele sabão, e era com aquele sabão que eu lavava meu cabelo e ficava duro. E eu falava, não, eu quero ganhar dinheiro para comprar um shampoo. E você, qual é o sonho que você tem? Que é para a gente ir junto desbravar. Então, foi quando é, minha mãe ficava gritando no meio da rua, dizendo que quem tinha curso de datilografia podia, que tinha emprego. E ela me fez fazer um curso de datilografia aos 12, 13 anos de idade. Foi através desse curso que eu consegui um emprego como consultório, no consultório de dentista. Logo depois, eu fui na prefeitura tirar o IPTU. E naquele dia eu consegui emprego aos 15 anos. Aos 21 anos, eu já era chefe do setor de contabilidade da prefeitura. Logo em seguida, eu fui trabalhar no SESC também. Eu fiquei com 2 empregos. Mas o que, que aconteceu? Eu fiquei com 2 ótimos salários e eu investi esse dinheiro todo em ações, terrenos. E foi daí que eu falei: eu quero comprar uma casa para mim. E com 18, 19 anos eu tinha uma casa que eu comprei com o meu dinheiro. Então, eu quero dizer para vocês que é possível, que a prosperidade ela está ao nosso redor. Só que, como foi que eu consegui isso? Na prefeitura, eu trabalhava domingo, eu trabalhava sábado até meia-noite, porque eu comecei a entender que para mim aprender todo o trabalho, eu tinha que sair da zona de conforto. Eu tinha que fazer mais do que era o normal. E você? O que é que você está fazendo a mais no teu trabalho, no seu negócio, para você poder chegar a resultados extraordinários? E a minha trajetória, ela sempre foi assim. Eu sempre dei mais. Hoje estamos falando muito de over delivery.
que é over delivery? O que é que eu posso dar a mais para o meu cliente? Quais são os 20%, 30% que eu posso dar a mais? E você, qual é os 20, 30, 40, 50% que você pode dar a mais no teu negócio? Para que todos os dias você consiga dar um passo à frente. Então, de onde eu estava e aonde eu cheguei. Essa é um pouco da trajetória. Foi quando eu resolvi largar a estabilidade do emprego e empreender, quando eu montei meu primeiro negócio. Era numa garagem. Só tinha um ponto, e era a garagem do carro do dono do prédio. E eu queria aquela garagem. Falei, é aqui. Aqui que eu quero. E ele disse, mas é a garagem do meu carro. Eu falei, não, mas eu amei esse lugar. Uma portinha. E ali eu comecei, porque era um lugar mais próximo das pessoas me encontrarem. E lá atrás, quando eu resolvi sair do emprego, eu vendi tudo que eu tinha comprado para me poder montar o meu negócio. E assim eu comecei. Trabalhei 11 anos, fui pegando sala em sala e tinha os terrenos na frente da loja e eu fui comprando, sempre com uma visão macro. Nós não podemos, quando eu falei antes da gente sair das caixas, a gente também tem que ampliar o nosso olhar. Nós só vamos crescer se a gente tiver um olhar macro. E como que eu tenho esse olhar macro? Se eu tiver conhecimento. Foi quando veio a primeira faculdade de administração para o Acre. E lá eu fui estudar. Sou da primeira turma de administração da faculdade particular, da faculdade de administração do Acre. E ali, meus professores, e a matéria, e conteúdo, e livros, aquilo ali foi ampliando o meu lugar e começando a ver que de empreendedora eu estava começando a passar a ser empresária. Empresária que cria estratégias, que planeja, que sabe para onde vai. E foi daí que eu fui comprando os terrenos e entendendo como é que eu ia aumentar o meu mix de produto e o nicho de cliente. Foi quando eu comecei a vender para o feminino, para o masculino e para o infantil. E daí eu fui ampliando. Montei a loja masculina exclusiva, e daí o tempo foi passando e a gente foi começando a ver que não era mais suficiente. Que no marketing ele fala, nós estamos falando hoje do consumidor 4.0, 5.0, 6.0. E antes o foco era no produto. Quem tinha uma loja cheia de produto era rei, era rico, era milionário, porque estoque era ouro. Depois nós fomos passando para propaganda. E a gente começou a ver a concorrência aumentando, e aí agora o marketing, a propaganda vai ter que acontecer. Depois nós fomos passando para relacionamento, entendendo que produto e propaganda já não era mais só o suficiente, que nós tínhamos que trabalhar o relacionamento com o cliente. E agora, e depois nós fomos para o outro 4.0, que é a experiência. E foi diante de entender a experiência do cliente que eu criei um guarda-chuva de oportunidade de resolver o problema dos clientes da Iris Tavares, do meu negócio. E daí eu comecei a ver o que o cliente é importante para ele nesse exato momento. O que é com o mundo digital, com trabalho, com veio foi quando veio a oportunidade de relacionamento, encontrar um parceiro, que a gente começou a ver que parceria, collab é algo que as empresas tinham que se conectar. E aí eu fiquei pensando, num espaço que em São Paulo chama Poupa Tempo, aqui chama Oca, que você vai lá e você resolve várias coisas. Eu falei, pronto, eu vou criar uma Oca Fashion. Além da loja masculina, além da loja feminina, eu vou criar um espaço com cabeleireiro. Consegui um cabeleireiro de São Paulo e hoje nós estamos nessa parceria há 10 anos. Na loja feminina, masculina, eu comecei a ver uma tendência. Nós não podemos fechar os olhos para tendências, que a tendência é aquilo que está tendendo a acontecer. Foi quando lá atrás eu comecei a perceber que o homem estava se preocupando muito com moda, que ele também queria se vestir bem, que o sucesso está atrelado, está junto
Como é que eu vou me posicionar no mercado? Isso através da moda. E foi quando encontrei uma parceira de fé que a gente montou o espaço de barbearia dentro da loja masculina. Então, assim, eu falo que é uma comunidade. Eu lendo um livro, um dos livros que mais impactou minha vida foi que chama A Escola dos Deuses. E ele diz o seguinte, que faculdades, universidades de ponta nós já temos. Nós precisamos de escolas dentro das empresas, escolas que eduquem, escolas que transformem. No espaço onde era o estoque da loja, sendo que lá no ponto zero, no marketing 1.0, onde o produto era o mais importante, eu tinha um estoque cheio de mercadoria. E agora não mais. Esse estoque ficou vazio. E aí eu criei uma escola. E eu fiquei pensando que nome colocar nessa escola. E escola vem da tua sabedoria interior. O S de escola. Que o conhecimento, ele apenas acessa aquilo que tu já sabe. De cocriação, que a gente não faz mais nada junto. A gente, separado, é menos umbigo e mais comunidade, mais coletividade. E o lab de experiência. E foi quando já aconteceram mais de 100 encontros presenciais e alguns online. É onde a gente quer crescer junto dessa escola também. Então a gente fala sobre tudo, autoconhecimento, nós falamos sobre coach, sobre vendas, liderança, sobre o feminino. O último que aconteceu foi sobre a liderança feminina no mercado, que hoje é tão importante. E daí, nesse espaço, a gente intercala com uma terapeuta. A terapeuta que cuida, trabalha com barra de axis, trabalha com. Enfim, tudo isso junto, nós agregamos um café. Esse café que é um lugar de encontro, um lugar de beliscar, um lugar para trabalhar. É como se fosse um co-work. As pessoas podem sentar e vir trabalhar. As pessoas podem vir reunir. As pessoas podem vir trocar. E elas vêm para a loja e tem famílias que vêm e acabam ficando o dia inteiro junto desse guarda-chuva, que o modelo de negócio, que talvez, se eu não tivesse feito isso lá atrás, talvez hoje eu estivesse passando por dificuldade. Então, muito bom contar essa história para vocês entenderem essa trajetória. Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram.